Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui. Esse é um espaço para a gente ouvir alguns testemunhos em relação ao que acontece aqui no Espaço Amo Família. Nós temos uma imersão que nós chamamos de SOS Casamento Curado. São 4 dias em que os casais ficam aqui sendo ministrados e, na maioria, chegam aqui vivendo uma crise e são restaurados, edificados, libertos. É uma bênção. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui 2 maridos que com as suas esposas passaram pelo SOS Casamento Curado. Obrigado, Marcelo, por ter aceito nosso convite, viu? É um prazer, pastor. Tá. Obrigado, Adriano. Muito bom ter você aqui. Grande prazer estar aqui, pode ter certeza. Ótimo. Marcelo, em que momento você ficou sabendo do SOS e quem foi que tomou a iniciativa de se inscrever? Olha, pastor, a iniciativa de sempre no meu casamento sempre foi da minha esposa, de várias situações. Mas no processo que nós estávamos passando, eu tomei atitude. E através de uma rede social, na rede social, eu vendo uma mensagem de outros casais que me motivaram, uma mensagem do Senhor mesmo, foi onde eu tive a atitude de entrar em contato no SOS Casamento, sem a minha esposa saber. Eu fiz a inscrição, sem saber, sem falar com ela realmente, e tomei a iniciativa de estar vindo para cá. E quando ela soube que você fez, você falou para ela, fiz a inscrição para um SOS Casamento Curado, qual foi a reação delas? Pastor, nós estávamos muito machucados, né? Ela estava muito machucada, eu devido a alguns problemas, eu a machuquei muito e ela aceitou, de primeira mão ela aceitou, porque eu nunca tomei iniciativa para algo assim no meu relacionamento. Então acho que só eu de ter tomado a iniciativa, de ter dado um passo para fazer alguma coisa, ela aceitou e nós viemos. Você falou que você tem 30 anos de casado? 30 anos. E nesses 30 anos de casado, sempre foi legal, depois que esse momento que começou a ter alguns problemas, ou sempre foi meio turbulenta a relação? Então? Não, pastor, nosso casamento foi uma bênção, temos uma filha, e eu acho que foi nesse momento mesmo, com 22 anos de casado, que nós começamos a passar por algumas crises. Tá. Meu querido Adriano, lá de Manaus, da Igreja Jerusalém Jireh, é isso mesmo, né? É isso. Como você chegou aqui no SOS Casamento Curado? Bom, nós não estávamos tão bem, né, no nosso casamento, a minha esposa devido a algumas circunstâncias pessoais, o nosso filho de 1 ano e pouco, então as novas rotinas, os novos hábitos, né, acabou o trabalho, enfim, diversos fatores contribuíram para que a gente precisasse de fato de ajuda. Então, através da irmã da pastora da nossa igreja, falou para minha esposa do evento e quando a minha esposa comentou comigo, eu de pronto, imediato, quis, porque eu sabia que eu precisava, né? Acho que o homem ele precisa ter hombridade em falar que ele precisa de ajuda. Acho que ser macho é isso, a gente falar que a gente precisa de ajuda, né? E nós vimos para cá e a gente viu de fato o milagre acontecer aqui. Você falou, antes do nosso bate-papo aqui na gravação, você falou que um dos fatores que provocou a crise no seu casamento foi que você começou a levar trabalhos para casa e aí isso, de certa forma, comprometeu o tempo com a família. Explica mais, porque isso aqui é interessante, porque esta é a causa de muitos casais em crise, né? E isso é tão comum quanto a gente pensa, né? Porque o homem ele entra muito no automático, como foi bem comentado hoje, né, numa das ministrações, que a gente entra tanto no automático e acha que só prover para dentro de casa é o suficiente, mas não, né? A gente acaba misturando, levando as coisas para dentro de casa e isso não é saudável para quem está conosco, a nossa família. Então, eu vivia estressado, com coisas na cabeça para resolver, né? Trazia coisas do trabalho para dentro de casa, não dava o tempo necessário para minha esposa, para o meu filho, a atenção que eles de fato precisavam, misturava as coisas, né? Não sabia separar e isso estava machucando muito, machucando a ela, machucando a mim, né? E eu vi que se continuasse, o nosso casamento de fato poderia ter um fim trágico, né? Poderia terminar e tudo mais. E quem foi que te motivou, incentivou a vir para o SOS Casamento Curado? A minha esposa. A minha esposa,
Porque a nossa esposa é a única que consegue suportar os nossos defeitos, né? Então ela falou para mim, mesmo sabendo que em algum momento eu poderia dizer não, mas eu aprendi a dizer sim quando eu estava precisando de ajuda e ela disse, amor, vamos? Eu falei, amor, vamos, a gente precisa de um recomeço no nosso casamento. E pensando, pastor, sendo um pouco mais direto com aqueles que de repente pensam de uma outra forma, que a gente investe em tanta coisa, pastor, a gente investe na nossa casa, a gente investe num carro novo, a gente investe em viagens, a gente investe em várias coisas que a gente não tenha que usufruir disso, porque a gente trabalha para isso, mas a gente precisa investir naquilo que é mais precioso dentro de casa, que é a nossa família. Então, por que não? Eu moro em Manaus, né? É um pouco distante, então é um pouco dispendioso vir para cá, passagem e tudo mais, mas eu falei, cara, eu já gastei dinheiro com tanta coisa nessa vida, por que eu não vou investir naquilo que é mais precioso para mim, Até no meu porque, casamento? eu brinco assim, né? Eu digo assim, né, Marcelo? E Marcelo e Adriano, eu digo assim, o que adianta você ter uma casa, mas não ter um lar? É verdade. O que adianta você ter um baita de um carro, mas não poder levar sua esposa nele? Não poder transportar, de repente, seus filhos, porque em algumas situações há toda uma imposição, às vezes, um do outro, para que não haja essa liberdade de você estar sempre com o filho e tal. Então não adianta nada você ter uma boa casa, um bom carro e ter dinheiro, mas não ter uma família com quem celebrar essas conquistas, não é? Faz sentido o que você falou, porque tem gente que gasta com tantas coisas, só não investe naquilo que realmente deveria ser prioridade, que é o seu relacionamento, seu casamento, sua família, seus filhos. É por isso que eu sempre digo, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família. Ô Marcelo, né? Quando você chegou aqui no SOS, você veio com uma expectativa, superou a expectativa ou não? Como é que foi? Olha, pastor, não tinha um mínimo... E como eu falei, como eu vi o seu chamado pelo SOS, eu não deu tempo de pesquisar o que era realmente o SOS Casamento. Uhum. Uma das frases que me impactou, que eu escutei do senhor, que era como se fosse uma UTI para o casal. Uhum. E era o que o meu casamento estava precisando, de uma UTI. Uhum. E eu vim com o coração aberto, nós viemos com o coração aberto. E durante cada dia, cada ministração que nós passávamos, nós conseguíamos sentir a cura do nosso casamento. Nós conseguíamos saber, entender que realmente era uma UTI. É como se fosse cada ministração algum medicamento sendo injetado dentro da tua alma, dentro do seu espírito, né? E foi realmente o que nós sentimos. E acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na época. E eu digo para o senhor que se eu não tivesse encontrado, eu acho que o SOS Casamento, naquele momento, naquele período, eu tenho certeza que nós teríamos nos separados. Uhum. Porque já estava havendo uma desconexão emocional, física, estava havendo já. Exatamente isso. Uhum. E quando nós viemos para cá, foi em 2018. Uhum. Né? Nós estamos falando aí, hoje nós estamos com 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. Você dormiu no alojamento? Nós dormimos num alojamento. Num alojamento. Então, na prova lá embaixo. Na prova, nós dormimos separados. Né? E com certeza a gente sentiu neste lugar aqui algo diferente. Nós saímos daqui curado. Né? E a gente tinha uma frase, né, que o senhor comentava, curados para curar. Aqui, ó, curados para curar. Curados para curar. E Deus acabou usando também a gente em alguns outros casamentos, sabe? Que benção. Então, foi um tratamento, assim, utensivo mesmo, foi uma UTI. Agora, aqui no SOS, qual foi, assim, porque no SOS eu sei que todas as ministrações edificam, que todas as mensagens sempre tem ali aquele ponto que toca na gente. Mas qual foi o ponto alto do SOS, assim? Um momento que eu não sei se você trocou uma ideia com a sua esposa ou você realmente refletiu sozinho. Qual foi o ponto alto do SOS Casamento Curado? O ponto alto para mim foi quando realmente teve um momento que nós passamos aqui onde nós fomos ministrados por outros casais. Né? E você sentia o cuidado de cada pessoa assim, com você no seu casamento.
E uma coisa interessante, sempre o casal com a gente. Não tinha um homem só falando comigo, ou uma mulher só falando com a minha esposa. Então eram casais. Então o momento para mim assim que foi muito precioso foi quando um casal foi ministrar a nossa família, e ali a gente teve que abrir os nossos corações. Aquele momento para mim foi um dos momentos mais preciosos ali. Porque nós entendemos que aquele momento nós precisávamos falar. Tanto eu falar quanto ela falar, para nós sairmos daqui exatamente curado. Isso me chamou muita atenção porque fazia parte do processo. Porque se nós não saíssemos daqui falando tudo que precisaria ser falado... A gente fala que é jogar na luz, né? Tem que jogar na luz. Né? Exatamente. Aquele momento foi um momento muito precioso para mim. Que bom, que bom. E você, Adriano, qual foi o momento assim que você falou, poxa, esse aqui foi um ponto alto aqui? Bom, tiveram 2 momentos que foram 2 pontos altos aqui. O primeiro, como o Marcelo bem comentou, o aconselhamento pastoral, a terapia onde nós precisamos, né, realizar aquelas perguntas e expor tudo, né, e foi o divisor de água, foi ali de fato onde ela pôde falar e eu pude ouvir, e onde também eu pude falar e ela pôde ouvir, porque às vezes em casa só um quer falar e só outro quer ouvir, e aqui todos nós nos desarmamos, né? Aqui a gente é o lugar onde a gente precisa se desarmar, e onde foi a gente se desarmou e deixou o Espírito Santo fazer a obra naquele momento, naquele instante, e onde continua fazendo. Então nós nos abraçamos, nós nos perdoamos e decidimos juntos ser melhores um para o outro em Cristo, né? E o outro momento também é um ponto alto, foi quando nós recebemos o quadro com o nome do nosso filho. Ali eu vi que de fato eu tinha que ser diferente por ele, não só por ela, mas por ele também, por eles dois, né? Eu tinha que tomar a decisão de ser o sacerdote da minha casa. Que lindo, que lindo. Estamos chegando ao final, mas é muito bom a gente ouvir as pessoas que passaram pelo SOS Casamento Curado compartilhando esses milagres, não é? Mas, Marcelo, de 1 a 10, que nota você dá para o seu casamento hoje? O que você faz na sua casa hoje que você não fazia, mas aqui no SOS te relembraram da importância que você está fazendo? E aí já deixa também uma mensagem para quem precisa ver. Verdade. Bom, pastor, hoje o que mudou bastante na minha vida, no SOS também eu descobri que eu sou sacerdote do meu lar. No SOS eu descobri que não é a minha esposa que tem que orar por mim, e eu que tenho que orar por ela. A nota para o meu casamento hoje, eu daria 7, porque eu sempre vou estar construindo e fazendo alguma coisa para me chegar no 10. Sim. Né? A gente vai estar sempre aprendendo. E o que eu falaria para outros homens é para você, homem, ter atitude. Para você, homem, ter atitude e dar um passo. Não espera o seu casamento ficar na UTI. Não espera. É como você tratasse da sua saúde. Você não tem que esperar a sua saúde chegar na UTI. Você tem que fazer os seus exames periódicos. Então vem para cá. Vem para cá. Eu não tenho problema no meu casamento. Meu casamento é uma bênção. Meu casamento já é nota 10. Independente. Venha para cá. Venha para cá para o seu casamento não chegar nesse processo. Isso. Então é um momento assim que eu falo para você, homem, venha para o SOS Casamento. Depois do SOS Casamento, veio também uma vontade de sempre estar fazendo algo. Né? Por isso também que eu estou aqui. Batalha de Todo Homem. Batalha de Todo Homem. Então, a Batalha de Todo Homem é uma imersão também de 4 dias só para homens, tá? E nós estamos nesse momento aqui, certo? No meio do evento, da imersão à Batalha de Todo Homem. E é isso, pastor. A batalha vai por quê? Porque nós estamos em guerra. É verdade. Nós sempre estaremos em guerra. É verdade. E nós precisamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos e pela nossa geração. Exatamente. Hoje minha filha já é casada, hoje eu tenho 2 netos. Então eu tive a possibilidade de estar passando por esse processo. Que benção. Porque se em 2018, se meu casamento tivesse parado, hoje eu estaria vendo meus netos à distância. Exatamente. E hoje está eu e minha esposa vivendo esse momento junto com meus netos e passando para a nossa geração uma nova visão de tudo isso que a gente tem no... Esse é o resultado do SOS Casamento Curado. E aí, meu querido Adriano, que nota você dá para o seu casamento hoje? O que você
passou a fazer que não fazia antes do SOS na sua casa? E o que você diria para quem precisa de ajuda? Bom, a nota que eu dou para o meu casamento, em comparação ao que estava antes, né, do SOS, eu acho que um 8, né, um 8, e nós estamos em busca do 10. Né? É uma busca constante, né, irmão Marcelo? Uma busca muito constante que nós precisamos realizar. E algo que eu fiz, na realidade eu fazia, mas muito pouco. E comecei a fazer dentro da minha casa, eu primeiramente buscar o Senhor, eu ser o exemplo que minha esposa precisa ver dentro de casa. Né? E abrindo só um parêntese aqui, o SOS Casamento, ele foi quem me sustentou, porque após o SOS Casamento eu sofri desligamento de onde eu trabalhava, o processo que eu passei aqui dentro me sustentou para eu ser o homem que eu precisava ser naquele momento para minha família, para minha esposa, né? E eu me apeguei ao Senhor como eu nunca havia me apegado. Então, algo que eu comecei a praticar é colocar o Senhor em primeiro lugar todos os dias dentro da minha casa. Acordar cedo, eu acordo 4h30 todos os dias para buscar ao Senhor, para orar, porque se eu não buscar como sacerdote da minha casa, né, se eu não ser a proteção que minha casa precisa para, né, o meu filho, a minha esposa, em oração, eu não poderia ser um esposo melhor, um pai melhor, né? Então é algo que eu pratico hoje, né? E eu e minha esposa retomamos jejum, nós costumamos jejuar a cada 15 dias, né? Eu junto com ela, vendo pregações, lendo, compartilhando, né? E alguns contratempos acontecem, mas a gente busca voltar de volta para os trilhos, né? Porque tem algumas dispersões que às vezes nos tiram do caminho, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa buscar ao Senhor, ter essa obediência de fato. E o que você diria para quem precisa? Bom, para todos aqueles que estão passando por alguma situação no seu casamento, ou até aqueles que acham que não estão passando, venha, porque é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, né, para aquilo que mais é mais de precioso para você, que é a sua família, o seu filho e a sua esposa. Então, aqui de fato é um divisor de águas, onde todos nós somos transformados, né, todos nós somos tocados pelo Espírito Santo através das ministrações, através dos testemunhos que são absurdamente edificantes, né? Cada palavra é um choque de realidade para aquilo que a gente está vivendo em casa. Então não pense duas vezes. Se você ama a sua família, se você ama a sua esposa, ama os seus filhos, você precisa e deve estar aqui muito, muito, muito em breve. Precisa estar. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom tê-lo aqui. Leva meu abraço para a família toda. Obrigado, Adriano. Leva um abraço para a família toda. E se você quer fazer a inscrição para a próxima imersão SOS Casamento Curado, está aí na tela como você pode fazer isso. Mas nós temos outras imersões, como a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Toda Mulher e Celebrando o Casamento. E pega as informações através desse contato e vem estar conosco. Eu sempre digo que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, e compartilhe esses testemunhos com as pessoas que você ama e sabe que precisa.